Olá, querido aluno que me segue aqui no meu canal. Esse aqui é o professor Ricardo Russo. Nós vamos falar sobre avaliações de redações, de questões discursivas em provas de concurso público, mas o vídeo de hoje ele é bem importante para quem vai fazer redação ou quem já fez a redação ou a questão discursiva numa prova de concurso público. Por que isso? Eu quero explicar para vocês como funcionam os critérios de avaliação para você que vai precisar fazer recurso administrativo ou você que está pensando em fazer recurso judicial. Muita gente do CNU já fez, outros estão pensando em fazer. Eu vou pegar o TSE, você que fez TSE, eu vou pegar a proposta CESP. Professor, eu vou fazer TRF6, eu vou fazer, que é CESP também. Vou mostrar para você como é avaliada a redação, como é contabilizado, como é feita a conta, como é que você tem que fazer o recurso administrativo, como é que é feita a conta da nota da redação. E para você que fez CNU, vou comparar todos os problemas tidos e havidos no CNU com a questão do TSE, para você entender a diferença de Sesgran-Rio para CESP. E esse vídeo vai ajudar muito para aqueles candidatos que estão pensando em entrar na justiça, como é que faz, como é que não faz, para você entender exatamente, se você já conversou com o advogado, o que são as tais irregularidades no concurso. Muitas vezes, e aí tem muitos advogados que me seguem, também é importante para quem trabalha na área do direito, para quem opera, o operador de direito, entender o que são essas irregularidades, porque o advogado necessariamente não tem que conhecer a técnica de correção e como é que são os critérios, como funcionam esses critérios, o que são essas irregularidades exatamente. Então, esse vídeo serve para muita gente, para muita coisa. Você do TSE, que vai abrir ainda, não sabemos a data, pelo menos até hoje eu não sei, né, gente? É 17 de dezembro, a data para você recorrer com recurso administrativo para o TSE. Também já vou dar um spoilerzinho, porque eu estou preparando um outro vídeo para mostrar a questão do recurso administrativo do TSE e o problema da primeira afirmação lá, que é a questão conceitual e o que essa régua de correção do CESP não está legal em relação a isso e vai apresentar problema que você pode contestar no recurso administrativo. Legal? Então vamos começar, sem mais arengas e delongas, para você entender o que é recurso administrativo, o que é recurso judicial, o que são irregularidades, como é que funciona a CESP, a proposta CESP, e comparar aí com o CNU, o que aconteceu com a Sesgran-Rio. Então, um monte de coisa para a gente poder examinar com atenção. Então, me acompanha aqui, olha só, vou ficar pequenininho aqui para não atrapalhar. Deixa eu começar pelo começo, porque quando a gente prepara um recurso judicial, deixa eu falar isso aqui antes de mais nada, né? Recurso judicial é uma coisa, o recurso administrativo é outra. Quando eu faço o laudo do recurso judicial, esse laudo tem 8, 9 páginas, esse laudo ele vai analisar isso que eu vou fazer agora para vocês, né? Ele vai analisar todo o processo, legal? Agora, o recurso administrativo, ele só analisa a questão da redação. Onde está errado, o que não privilegiou a proposta, o que foi mal interpretado, problema de gramática. Então, ele se restringe ao texto propriamente dito, né? Quando a gente vai fazer um laudo para um recurso judicial, aí é outra conversa, né, gente? Por quê? Porque a gente tem que analisar o edital, a gente tem que analisar o espelho de correção, como foi feito. São vários processos que precisam ser analisados com muito critério. Então, é muito mais complexo, não é? No recurso judicial, a gente traz bibliografia, é outro papo. Então, vamos lá. Começando do começo, nós estamos com CESP. Eu vou fazer CESP, professor, TRF6. Oh, que maravilha! Tá bom? Tem uma série de concursos que estão para sair. Então, eu preciso saber como funciona a CESP. Legal. Então, olha lá, a gente vai comparar com outras coisas, tá? Uma coisa a qual você tem direito é que o edital tem que trazer as regras do jogo. Essa é a primeira grande irregularidade. Essas regras elas precisam ser específicas e não generalistas. Esse foi o problema no CNU. Legal, no CNU dizia que coesão, coerência, misturava tudo num pacote só e dizia que aquilo valia metade da nota. Mas não especificava a questão de gramática, quanto era coesão, o que era, nada. Era tudo uma salada de frutas, misturava alhos com bugalhos. E depois, então, em respostas aos recursos judiciais, Sesgran-Rio, então,
faz uma régua mais detalhada sobre a questão do idioma, porque até então não se sabia. O que implica dizer que muita gente teve de fazer recurso administrativo sem saber que nota aquela, o que foi descontado. Então, isso sim é uma irregularidade, porque a motivação do ato público, ou seja, esse ato precisa ser justificado. E a justificativa não apareceu. Então, não tinha como você fazer um recurso administrativo se eu saber o que eu estava sendo descontado. Agora, compara com o CESP, que já vou de antemão te avisar que é a melhor de todas, a banca mais bem equipada em termos de avaliações de critérios de correção, tá? Porque, vamos combinar, né, gente? Ninguém dá bola para critério. Você nem olha, você sabe que tem a redação, mas nem olhou os critérios. Confessa, olhando no olho do prof aqui, você nem olha, ninguém olha. Depois aí fica um louco, enlouquecido tentando fazer recurso administrativo. Não sabem fazer recurso administrativo, isso é importante, né? Faz qualquer coisa lá, não adianta você fazer um recurso administrativo dizendo a minha nota está injusta, não é assim que funciona, você tem que especificar o que exatamente não está de acordo com a régua de correção. Legal, isso tem que ser feito tecnicamente por alguém que conhece a brincadeira, legal? Então vamos dar uma olhada aqui para você entender essa coisa na prática agora. CESP Brasília, ele diz que é um texto dissertativo, como César Granril diz, como a maioria diz que é um texto dissertativo. A gente sabe que é um texto dissertativo e que vai ser voltado tecnicamente para algum assunto da área, né? Então é específico da área, tá bom? Essa é a diferença daquela redação aberta. No meu curso você não fez, você quer estudar, meu querido, é muito melhor que gastar dinheiro fazendo recurso, é você fazer o curso com o prof. Legal? Então, curso novinho, saindo em folha, saindo novinho, em folha, com cheirinho de pão novo esse curso, tá? Estou terminando de montar ainda, mas já está posto à venda, com aulas básicas, com apostila para você estudar, legal? Bem método professorzinho sala de aula mesmo, né? Que é o que eu sou, né? Então, você tem lá a apostila para você poder seguir o passo a passo, você tem a possibilidade de fazer 2 redações para eu corrigir, eu que vou corrigir, legal? Tudo isso prontinho para você. Então, e analiso vídeos em que eu vou analisar cada uma dessas bancas aí, mostrar quais são as virtudes, quais são os problemas, como é que são os critérios. Então, vou dar um spoilerzinho agora aqui, olha como o CESP é. O CESP coloca assim, é um texto dissertativo, não é um texto dissertativo, portanto, fechado, porque é técnico, não é aquela dissertação argumentativa do Enem, né, que é muito comum, que era o caso do bloco 8 do CNU. Então, uma questão discursiva, dissertativa, fechadinha, a gente diz que é uma dissertativa expositiva, ela está presa à tecnicalidade, presa ao programa. Então, eu não tenho a liberdade de poder emitir minha opinião, discutir coisas, argumentos, é outro tipo de texto. Então, no meu curso, primeira coisa, e eu vou voltar a falar disso nesse vídeo, eu analiso passo a passo qual é a diferença de um e de outro. Isso é uma questão conceitual, gente, que muita gente não dá a menor bola, né? Acha que pegar, sair escrevendo, incorporar o santo, sair baixando, psicografando o Machado de Assis. Não é assim que funciona, tá bom? Então, isso aqui é fundamental. Tudo que é concurso hoje legal, bom, tem sim o texto. Então, você tem que aprender a fazer esse texto se você tem dificuldade, mais do que isso tem que treinar, não adianta ficar assistindo o videozinho aí. É um texto dissertativo, e na dissertação vai ter coerência e coesão, que a gente sabe mais ou menos o que é a tal da coerência e a coesão, mas de qualquer maneira, isso já vou mostrar onde é que entra na régua de CESP, você que fez TSE. Né? Olha o 9741, a prova discursiva, olha, eles usam dissertativo, texto dissertativo ou prova discursiva, que são sinônimos para o CESP, legal? Será submetida a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio da modalidade escrita de língua portuguesa. Então, como o português, e o que a gente entende por modalidade domínio aqui? É só a parte de gramática, legal? E a avaliação de conteúdo vai cair, a coerência, a coesão, conteúdo, isso é um pacote só. Então, alguém vai corrigir a parte de conteúdo e um professor de português, tem que ser um professor de português, não é? Vai examinar, então, seus erros de crase, de grafia, ortografia e morfossintaxe. Basicamente isso. Legal? Vamos lá, mas isso aqui já está dito aqui que será submetido a 2 avaliações, e isso é o padrãozão, não tem nada de diferente, legal? Mas vamos aprofundar isso, ó. Avaliação, agora vem um ponto importante, você que fez CNU, presta atenção, ó. A avaliação de conteúdo será feita por pelo menos 2 examinadores. Ah, César Granril dizia isso? Não, era um de conteúdo e outro de idioma. E o que aconteceu
Quando é um só, gente, pode dar uma diferença de nota muito grande. Por quê? Porque existe uma subjetividade grande. As boas bancas colocam 2 avaliadores. Isso eu tenho dito nos meus vídeos aqui para vocês no meu canal. Quem me acompanha já viu isso várias vezes. Cara, são 2 examinadores de conteúdo. Olha, presta atenção para você entender a diferença de CESP para Cisgran Rio, por exemplo. E da maioria dos bancos, CESP é melhor de todos, é disparado o melhor de todos, né? A nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética das 2 notas convergentes atribuídas por examinadores distintos. Então, são 2 pessoas distintas que vão corrigir, a nota que vai ficar é a média. Olha, você garante, portanto, uma nota mais equânime, né? O que não aconteceu na Cisgran Rio. Então, eu peguei, por exemplo, redações com muitos erros de idioma que tiveram uma nota linda, maravilhosa, ou com problemas de conteúdo que tiveram uma nota linda, maravilhosa, e o contrário. Por quê? Porque foi apenas um avaliador. Aqui são 2, mas tem mais. Então, olha o que a gente chama de tecnicamente. Né? Isso não chega a ser uma irregularidade, ainda não chegamos lá. Legal? 97412, ó. As 2 notas de conteúdo da prova serão consideradas convergentes se diferirem entre si em até 25%, que é a margem de que a gente chama tecnicamente de discrepância. Então, a nota no primeiro avaliador, segundo, só pode diferir em até 25%. Se houver uma variação, haverá uma outra avaliação. Então, isso garante, portanto, legal? Que a nota é mais justa, porque tem 2 que vão avaliar a nota que vai ficar a média e tem um coeficiente de discrepância. Se tiver muita diferença, não é possível, tem que avaliar de novo, tem alguma coisa errada, né? Legal? A redação do texto dissertativo da prova discursiva valerá 50 pontos, então você sabe que é 50 pontos. Agora, vem outro ponto importante, que é o que se desconta na parte de língua portuguesa. Na parte de língua portuguesa diz o seguinte, ó, vale 50 pontos. A apresentação, estrutura textual, desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio de conteúdo. Ó. Então, a nota de conteúdo entra a apresentação, também não tinha nada de Cisgran Rio falando sobre isso, né? O que é a apresentação? Margens, a letra, as rasuras. Então, essa parte de apresentação do trabalho vai entrar nesse pacote junto com a estrutura e o desenvolvimento do tema, quer dizer, a parte de conteúdo. Tudo isso vale 50 pontos. Então, você sabe que existe, sim, uma redução, e quem está acostumado com o CESP, existe uma nota atribuída à apresentação. Isso não tem em outras bancas. Né? E se tem, a gente não sabe. Se desconta, a gente não sabe, porque não está no edital. Está aqui claro no edital. Logo, se você fizer muita rasura, quantas rasuras eu posso fazer? Gente, não é bom senso, né? Então, errou uma vez, 2 vezes, vai, mas começa a errar. Aquele cara que aconteceu muito, que deixa para fazer na hora, não passa limpo, faz direto, isso aqui vai se ferrar, vai perder pontos que vão ser decisivos. Legal? Por isso que nunca se deixa a redação para o final. Eu vou falar isso o resto da minha vida e não vai adiantar nada, porque eu continuo fazendo no final, né? Avaliação de B, letra B, a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros, que é NE, do candidato, considerando aspectos de natureza gramatical, tais como, aí vai, o que entra na parte de gramática, né? A modalidade escrita formal, que eles chamam, né? A ortografia, então, aqui, o que é ortografia, gente? A grafia correta da palavra, isso é com cedilha, com 2 S, acentuação, separação silábica, uso do hífen, isso é a parte de grafia. E a parte de morfossintaxe, que é o resto, lá, vírgula, ponto, crase, regência, concordância, colocação do pronome, né? Mais a propriedade vocabular, que é se você usou as palavras do campo semântico daquele assunto também, ou você não usou palavras impróprias, se você não usou gírias ou palavras de um nível coloquial de linguagem, tá? Isso também é propriedade vocabular. Está tudo aqui bonitinho nesse pacote, mas como é que funciona a coisa agora? Você não sabia quanto descontava no CNU, quanto descontava uma crase, uma vírgula. No CESP, eles trabalham com essa nota aqui. Ó. A nota final da prova, eles pegam a nota de conteúdo e subtraem, é como se fosse um cupinho. A nota não é separada, você tem a nota de conteúdo. A nota de conteúdo é X, tá? Então, varia de 0 a 50. Então, vamos imaginar que você conseguiu 45 pontos em 50. Que bom, 45. O que acontece? Vai subtrair pelo número de erros, mas nesse caso aqui dessa prova, é 10 vezes o número de erros. Se você, por exemplo,
errou, vou dar um exemplo, né? Se você errou, digamos, 5 desvios, crase, ortografia, regência, concordância, uso da vírgula, que todo mundo se você teve 5 desvios, que vamos combinar que nesse número de linhas aqui, que é de 30 linhas, é um número razoável, né? É limite, não é do que isso não pode. Se você tiver 5 erros, tá bom? Esses 5 erros você tem que multiplicar por 10. E essa nota final, 5 vezes 10, que dá 500, né? Já dá 50, né? Você tem que pegar os 50 e dividir pelo total de linhas. Claro que todo mundo que faz CESP sabe que precisa fazer o número máximo de linhas exatamente por esse motivo, né? Então, se você fez 30, então, o que acontece? Se você dividir os 50 por 30, isso vai dar 1,66 periódico. 1,66. Então, você vai perder 1,66 se teve 5 erros em 30 linhas. Aí você vai dizer, mas só 1,66, esse 660, não sei o que vai decidir a vaga aqui no CESP. Legal? E aqui, às vezes, 10, né? 10 vezes o número de erros, ou seja, a gramática aqui ela tem alguma relevância, às vezes é 2, às vezes é 3, depende do CESP aqui, mas é 10 vezes o número de erros dividido pelo número de linhas. Então, você entendeu? Quem está acostumado com o CESP já sabe como funciona a regra do desconto. Então, você sabe de antemão. Mas lá vocês ganham, você não sabia. Você só sabia que metade da nota era de gramática, aí era um pacote, um monte de coisa junto, mas você não sabia. Se você teve 5 erros de gramática, o que desconta? Você não sabia. Ficou sabendo depois. Né? E ainda ficou sabendo mais ou menos. Legal? Aqui não tem mais ou menos, aqui é um coeficiente. Legal? Assim, ó, muitas vezes você pega o edital que vai dizer o seguinte, um erro, o que aconteceu depois com o CNU, quando eles deram aquela régua nova em função das liminares. Aí eles colocam assim, um número de erros considerável. Mas o que é um número de erros de gramática considerável? Ninguém sabe. Aqui você sabe, é preciso. Legal? E isso é muito importante, presta atenção que eu vou falar, para o avaliador. Você não enxerga o avaliador, você está enxergando só você, né, fazendo a prova. Eu trabalhei em tudo, aí eu sei como é que é ser avaliador. Então, isso para o avaliador não tem subjetividade. E mais do que isso, quando eles derem para vocês o espelho da correção da sua redação para você fazer o recurso administrativo, vai aparecer qual é a linha que teve erro. E o erro, se é de grafia ou se é erro de morfossintaxe. Então, erro de grafia, erro de morfossintaxe. Logo, você pode contestar o erro. Não, esse erro aqui não está correto. A gramática não é unânime em relação ao uso dessa vírgula. O que aconteceu com a transgrafia com quase todo mundo? Você não sabe quais são os números de erros e quais são os erros. Legal? Então, você, de novo, não tem a motivação do ato público. Né? Então, isso é que não chega a ser uma irregularidade, propriamente dito, mas quando você tem uma coisa muito genérica, você pode contestar. Legal? Então, esse é um dos problemas que eu no laudo aponto. Olha só, eu não sei quanto desconta de CRAS. Eles descontaram tantos pontos aqui, mas eu não sei onde estão os erros. Não foram apontados os erros. CESP aponta os erros. Então, coloca lá. Na linha tal, teve um erro de grafia. Aí você vai olhar e conferir para ver se tem mesmo um erro de grafia. Então, quando você vai fazer recurso administrativo, você sabe o que descontaram, gente. Você percebe como isso é importante? É que vocês não se dão conta, a maior parte das pessoas não se dá conta disso. Né? Eu que já fui avaliador, já corrigi redação no Enem 500 mil anos, sei muito bem a importância disso. Então, isso é importante também para o avaliador, para ele ter não tem subjetividade. O que é um erro considerável, como está na régua do CNU, de erros de gramática considerável? Não sei. O que é considerável, eu não sei. Legal? Mas se você tiver 5 erros aqui, você sabe quanto você vai perder, se fizer as 30 linhas. Beleza? Então, você está notando que é outro mundo isso aqui, cara. Você percebe como isso aqui é outra história completamente diferente. Né? Então, aqui você tem a conta certinha, bonitinha, você sabe o que vai fazer. Muito bem. Então, feito isso, beleza? Agora a gente vai para o próximo passo, que é examinar o que aconteceu na proposta e comparar isso agora. Agora vamos para outro passo, você já viu? Olhei o edital, expliquei para você, problema de correção, problema de quantas correções são, tudo são questões técnicas. Por que é que esses Gran Rio e outras bancas todas não colocam o número de correções? Porque só fazem uma correção. Por que eles fazem isso? Porque é mais barato, senão vou ter que pagar. Imagina, vai dobrar o custo, né? Vocês percebem como a diferença é essa, né? Vai ter que dobrar o custo se eu tiver 2 avaliadores, né? E pode ter até 3 avaliadores. Então, realmente a coisa é mais complicada, né? Vamos ver aqui
a proposta de redação. Deixa eu aumentar a tela aqui, postar para vocês aqui, a proposta de redação. Então, estamos no dia da prova agora, legal? Vamos dar uma olhada, uma papirada na proposta da redação, dissertação, que é uma dissertação expositiva, eu vou explicar a diferença agora, tá bom? Para você entender. E o que é uma prova discursiva e como é que funciona a CESP, diferentemente do que aconteceu com o CES Gran Rio. Aí, eu estou fazendo esse quadro comparativo que é para você entender a diferença, tá? Ah, você está pensando em entrar na justiça, que não sabe o que faz, sabe o que não faz. Então, olha só, essa prova discursiva tinha um texto de apoio, que é um texto pequeno, como você está lendo, era um texto que não trazia nada que pudesse ensejar a resposta, por evidente, tá? Então, havia um texto que servia de monitoramento para você entender o que é que estava sendo solicitado. Legal? Agora vamos olhar um enunciado da questão. Eu vou para o comando, que é o mais importante. Vamos chamar isso de comando, que é o mais importante. Olha lá, vamos para o comando. Olha só. A partir do texto precedente, de caráter motivador, quer dizer, isso aqui hoje é institucionalizado. O que a gente tem de caráter motivador? Ele serve como motivar você a escrever, só isso, né? Se você não levar em consideração o texto, está tudo certo. Elabore, olha o imperativo, elabore um texto dissertativo, então um texto dissertativo, tem que ser, né? Considerando os aspectos legais, olha agora isso aqui eu vou explicar, considerando os aspectos legais relativos à propaganda eleitoral, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, STF. Em seu texto, aborda os seguintes aspectos. Tem 3 aspectos. Então, antes de olhar os 3 aspectos, quero que você entenda agora a diferença. Olha só, quem fez CNU, né? Considerando os aspectos legais relativos à propaganda eleitoral. Ou seja, você está percebendo uma coisa que é muito importante, eu vou tentar explicar, porque tem muita gente que não entende isso, tá? Isso é muito técnico, mas eu vou tentar. Olha lá. Gente, do que nós estamos falando? Quando eles falam considerando os aspectos técnicos, significa dizer que a sua resposta ela está presa à jurisprudência, ela está presa a essa legislação que está aqui. Não é o que você acha. Legal? Então, essa é aquilo que a gente chama de uma dissertação expositiva. Por quê? Porque não é a sua posição, não é a sua argumentação e o seu ponto de vista. É aquilo que está na legislação. Portanto, o que é que se quer do candidato? Que ele traga aquilo que está na legislação e preso à legislação. Significa dizer que o autor do texto tem uma importância menor. O autor do texto, você continua sendo o autor, mas você não vai abordar aquilo que você pensa a respeito dele, e sim aquilo que a legislação prescreve. E isso é, atenção, quem elabora questões discursivas para provas de concurso público. Isso é uma questão de concurso público discursiva técnica, que a gente chama de uma dissertação expositiva, porque expõe o que está na legislação e não a posição, a argumentação do candidato. Então, essa é a diferença da dissertação expositiva, que é esse caso do TSE, da dissertação argumentativa, que é aquela do Enem, que é do bloco 8 do CNU, que é a posição do candidato. Então, vamos imaginar, para melhorar isso para você, vamos imaginar que eu quisesse fazer uma proposta de uma dissertação argumentativa sobre esse assunto. Eu vou tratar da questão da legislação eleitoral, eu vou perguntar para o candidato, você acha que a legislação eleitoral é eficiente para tratar desse assunto? Agora, é o que eu penso. Eu acho que sim, eu acho que não. E o que eu tenho que julgar não é o que você acha, mas como você argumenta, ou seja, como você defende o seu ponto de vista. Então, você está livre para achar o que quiser, ou seja, uma dissertação argumentativa, você está livre para trazer a sua posição e aí você vai ser cobrado pela maneira como você argumenta. Né? Legal? Agora, atenção, por favor, aqueles operadores de direito que estão me assistindo aqui. Né? Quando a gente fala de argumentação, quem opera direito sabe muito bem que a argumentação é vital na área do direito. E que a argumentação ela é dividida em 2 tempos. Né? A argumentação ela é a argumentação para convencer o leitor ou para persuadir o leitor, operadores do direito. Você conhece as 2 expressões, esses 2 verbinhos, convencer e persuadir, porque são diferentes. Mas os 2 estão ligados à argumentação. A argumentação ela pode ser de convencimento ou de persuasão. Se for de convencimento, eu vou trazer os instrumentos legais para tratar disso. Então, eu vou convencer você porque está lá na legislação. Então, eu trago
questões legais. A persuasão, ela não é assim, ela funciona do ponto de vista emocional. Portanto, a persuasão, ela trabalha com o coração e o convencimento trabalha com a razão. Então, é uma dissertação argumentativa de convencimento, em que você vai trazer legislação para mostrar, afinal de contas, o que a legislação trata desse assunto. Não é uma questão persuasiva, né? Para operador de direito de persuasão, por exemplo, no direito penal. Né? Então, você vai defender o seu cliente, ou acusar, você vai trazer muita persuasão. Legal? A parte do direito penal, então, é persuasiva pura, né? Porque traz aspectos emocionais. Aquela criança foi assassinada cruelmente por uma bruxa. Olha como uma coisa é persuasiva. Isso não tem nada a ver, portanto, com esse tipo de dissertação expositiva, que trata fechado dentro, portanto, da questão da legislação, essencialmente. Parei aqui, senão eu vou me alongar, e se você quiser saber mais, faça o meu curso, já falei, não é? Tá quentinho, lindinho, maravilhoso para você, beleza? Então, vamos lá, olha só, o conceito de propaganda número 1, 2, 3, são três, o ACESP é que são sempre 3 elementos que são trazidos, quase sempre isso, né? Então a gente já sabe, quem vai fazer prova CESP, está acostumado, baixou CESP, está estudando CESP, sabe que são 3, né? Então o CNU tinha com 5, com 4, com 3 pontos a serem abordados. Às vezes um ponto era subdividido em 2, quer dizer, muito mal feito, porque não pensou na correção. Isso é que é outro problema técnico para quem trabalha com concurso público e faz enunciados para concurso público, prova dissertativa. Você tem que saber pensar em quem vai avaliar, porque isso tem que ser funcional. O cara vai ter que escrever em 30, 40, 45 linhas, enfim. Então você precisa ser pontual, senão o avaliador vai enlouquecer. Legal? Aqui são 3 pontos. E mais agora, presta atenção, está lá o valor da pontuação de cada um deles. Né? Que o CNU só apresentou depois nas respostas, as justificativas das respostas aos recursos administrativos. Você já não sabia quanto valia. Então, quem fez o CNU Bloco 4 tinha 5 aspectos, mas quanto valia os 5? Não dizia. Depois a gente ficou sabendo que cada um valia 10 pontos. Mas isso depois. CESP é transparente. Aliás, transparência que é outra obrigação, não é? Outra obrigação do agente público. Olha lá, transparência. Vale 15 pontos o conceito da propaganda, da publicidade, conceito de propaganda eleitoral. Negativo, conceito. Né? Vale 15 pontos. Possibilidade da justiça estabelecer condenação, vale mais 15 pontos. A constitucionalidade vale 17,5 pontos. Então, o que está faltando aqui para 50? Ó, isso dá 47,5, falta 2,5. Faltam 2,5 pontos. Esses 2,5 pontos que estão faltando são o quê? A apresentação. Legal? Então você sabe que a apresentação vale 2,5 pontos. Claro que ninguém pode perder esses 2,5 pontos. Então aqui já vai punir aquele apressadinho, que deixa para fazer redação no final, que faz com aquela letra horrorosa, que rasura um monte, e já perdeu 2,5 pontos. E eu preciso dizer para você o que 2,5 pontos em 50 representa, pode ser a sua reprovação. Então não dá para deixar para a última hora. Você entendeu? Eu vou fazer TRF6, prof. CESP, você vai fazer CESP, 2,5 pontos. É mais ou menos isso. Então, 50 pontos que vale a redação, dos 50 pontos, 2,5 pontos vale a redação, a apresentação, né? Que é a letra, margens, à direita, margem à esquerda, bonitinho, a letra bonitinha, legal, letra bonitinha, sem rasura, pá. Quanto eu posso rasurar? Uma vez, 2 vezes? Sei lá. Legal, aí é bom senso, tá bom? Agora, vamos lá. Eu vou só mais um pouquinho para te ajudar, vou dar mais uma diquinha aqui. Então, vamos imaginar que você está fazendo a prova lá. Então, eu vou fazer recurso administrativo TSE, professora. Vai abrir aí o prazo, são 2 dias, é aquela corrida maluca. Eles vão apresentar os erros de gramática, eu tenho que checar aqueles erros para ver se realmente são erros. Legal? Isso pode dar uma diferença de 0, não sei o que pode ser decisivo na sua vida. E aí você tem os 3 aqui. O que você podia fazer? Geralmente assim acontece com as questões discursivas, CESP é sempre assim. O primeiro item é conceito, que significa dizer que esse conceito você já vai botar na introdução, cara. Não perde tempo fazendo aquela introdução que é típica da dissertação argumentativa. O que é a dissertação? Você tem que apresentar os tópicos que vão ser abordados e a tese. Isso aqui não tem tese, porque não é argumentativa. Legal? Então, é diferente. Logo, você não pode perder tempo fazendo 5, 6 linhas de introdução que não dizem absolutamente nada, só trazem aqueles aspectos que serão abordados.
Não é assim que a gente trabalha nesse tipo de texto. Você não pode perder linhas, você só tem 30 linhas para discorrer sobre tudo isso aqui. Então, o que você já faz na introdução? Geralmente, o primeiro item já é o conceito. Então, você vai trazer o conceito do que é propaganda eleitoral negativa. O cara vai apresentar, eles vão apresentar a regra, vão dizer, olha, propaganda eleitoral negativa é isso, isso, isso e aquilo. Tá? Já vou dar um spoiler para vocês, e isso vai ser objeto do meu próximo vídeo. Então, você que está fazendo TSE com a pisada de recurso administrativo, esse conceito aqui, já temos problemas que podem ser contestados, sim. E a gente vai falar sobre isso já já. Bacana? Então, na régua que eles apresentaram, esses conceitos aqui não são legais, tá? Tem uns problemas aí. Vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então, fica ligado, você me acompanhe, chama a galera, dá um joinha, ajuda o prof aí, que eu tô aqui trabalhando, né, meu queridão? Vamos lá. Possibilidade de a justiça eleitoral estabelecer condenação por... Aqui já é mais simples, sim ou não? Ó. Você está vendo? Ó, por propaganda eleitoral negativa, a justiça eleitoral pode ou não? E não é o que você acha. Você percebe a diferença? Ó, o conceito de propaganda é o conceito de propaganda, não é o que você acha que é o conceito. Né? Não está perguntando se esse conceito está certo ou está errado. Aí você vai emitir opinião. O conceito está correto? Não estou emitindo opinião achando se está correto ou está certo. Né? O que eu tenho que dizer qual é o conceito que está na legislação. Legal? Na 2 é a possibilidade de justiça estabelecer condenação por propaganda eleitoral negativa, considerada a garantia constitucional da livre manifestação. Eles nem usaram a livre manifestação. Tá? Muito bem, para não entrar em liberdade de expressão, que é uma palavra, é uma expressão que já está mastigada e problemática. Então, olha só o que é a linguagem, né? O que é a escolha das palavras, né, gente? Livre manifestação. Não é liberdade de opinião, né? Liberdade de expressão, é livre manifestação, que dá na mesma, né? Mas a livre manifestação. Então, o que você tinha que tratar aqui? O que a justiça eleitoral, se ela tem essa possibilidade de condenar e como funciona? Bom, é isso que o avaliador vai ver, se sim, se não. Né? Na terceira, constitucionalidade das resoluções editadas pelo TSE que limita a propaganda eleitoral, proibindo a disseminação de notícias falsas e permitindo a derrubada e a suspensão de perfis que o façam. Né? Então, qual é a constitucionalidade dessa limitação? Se é ou não constitucional? Não é seu ponto de vista. Né? Ou seja, é o que a Constituição estabelece. Então, você tem aqui uma proposta muito legal, porque ela vai trabalhar especificamente questões que estão ligadas à legislação e não a sua opinião, que foi um dos problemas e uma das irregularidades que nós encontramos lá no CNU. Porque no CNU eles usavam, inclusive no bloco 4, usaram a palavra argumentação. Eu vou fazer mais vídeos agora de outros blocos também, mostrando como eles confundem uma argumentação com exposição. Então o enunciado é mal feito, cria confusão no candidato. O candidato não sabe se está ligado à legislação ou se é a posição dele. Olha, isso é uma proposta mal elaborada, que foi o que aconteceu. É um problema técnico, legal. E quando eu faço o laudo, eu mostro tecnicamente as ambiguidades. O bloco 4 está cheio de ambiguidades. Ainda agora eu estava fazendo uma do bloco 6, com sérios problemas que confunde a argumentação, e eu vou falar do bloco 6 também, confunde a argumentação com exposição. Aqui não, gente, você está vendo? É tudo que está ligado. Não é a sua posição, você não é convidado a argumentar. Mas no bloco 4 aparece, inclusive, a palavra argumentação. Argumente de maneira consistente. Como assim? Não tem que argumentar. A argumentação era no bloco 8. A argumentação é no Enem. Aqui não é para argumentar, aqui não tem nada de argumentação. Aqui é exponha o que a lei determina. Será que eu fui claro com você? Muito bem. Agora, feito isso, vamos olhar o padrão de resposta. E olha que bonitinho isso aqui. Agora aparece o padrão de resposta que só a Sesgran Rio faz, ninguém faz, né? Está lá o padrãozinho de resposta, meu queridão. Olha lá, ó. Como é que funciona esse padrão de resposta? Deixa eu botar na tela aqui. Isso aqui. Pá, botou. Entrou. Peraí. Vou botar aqui, senão vou botar de novo. Vamos olhar aqui, peraí, deixa eu botar o padrão de resposta. Isso, agora foi, olha aí, o padrão de resposta. Então, gente, aqui tem uma consideração geral no começo, tá bom? Tem uma consideração geral aí no começo.
e padrão de resposta. A propaganda é definida. Aqui vem a definição, e depois eu vou explicar onde é que está o erro dessa definição no próximo vídeo, legal? E aqui tem os quesitos avaliados, ó. Então, o primeiro quesito você pode receber 1, 2 ou 3. 1, não respondeu ou incorreto, 0, não pontuou. Bom, mencionou apenas o aspecto 1 ou o aspecto 2 apresentado no padrão de resposta. Quer dizer, ele deu meia resposta, ficou com meia nota, vai ter conceito 1. Legal? O avaliador ele vai botar conceito 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então, se ele botar 1, vai ser metade da nota. Se ele botar 2, é a nota toda. Se botar 0, a nota não ganhou nada. Legal? Então, se você mencionou só um aspecto ou um dos dois aspectos, você vai ter metade da nota. Se você mencionou os dois aspectos, que estão no padrão, você ganha a nota cheia. Olha como está amarradinho aqui. Tá? E olha como isso é importante para o avaliador também. Né? Ele saber como avaliar. Ó. Possibilidade de condenação por propaganda eleitoral. Não respondeu incorretamente. Mencionou apenas o aspecto 3 ou apenas o aspecto 4 apresentados no padrão de resposta. Mencionou 3 ou 4 conforme o padrão de resposta. Então, olha como está certinho, né? A última, aí você tem 0, 1, 2, 3, 4. Ó, então, se mencionou, porque aí são vários aspectos mencionados aqui. Né? E aí ele estipula quais são os mencionados e quanto você ganha, né? 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, olha como agora você tem aqui uma régua de correção de verdade, coisa que não aconteceu, não só no CNU, né, gente? Eu já vi várias provas aí que não tem um padrão estipulado desse gênero aí. Então, o que você tem agora? Você tem uma nota que você sabe por que tirou aquela nota, legal? Então, quando você for fazer o recurso administrativo, o cara vai colocar metade da nota, por exemplo, no primeiro quesito lá. Significa dizer que você respondeu ou um ou outro, e não os dois. Então, aí você vai olhar e verificar, comparar com o padrão de resposta ali, verificar, pô, respondi os dois ou respondi um só? Ah, não, eu respondi os dois, eles só botaram nota de 1. Então, eu vou mostrar em que linha eu tenho a segunda resposta que não foi computada. Bom, é outra coisa, né? Aí é mais fácil você fazer um recurso administrativo, senão você faz o recurso administrativo às cegas. Ó, eu fiquei como, me descontaram tanto, mas eu não sei onde foi descontado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar todos os pontos e fazer um recurso administrativo sobre todos os pontos. Agora, o recurso administrativo só vai naquele ponto que você considera que está errado. E você vai mostrar na sua redação que você respondeu. Eles não estão dando nota cheia no item, mas você respondeu. Então, é outro papo, né? Então, vamos pegar só, para quem ainda não entendeu bem, vamos pegar o seguinte, lá, o quesito 2.1, tá? Deram para você conceito 1, você ficou com metade da nota. Então, você sabe que você respondeu 1 ou 2. Não, mas eu respondi os dois. Eu tenho que ficar com o conceito 2. Eu tenho que receber a nota cheia, que são 15 pontos. Né? Então, se eu tirei 7,5 pontos, me descontaram alguma coisa. Eu vou verificar lá, não. Eu tenho os dois itens que estão na régua, eu respondi, está na linha tal e na linha tal. O que eu faço com o recurso administrativo? Eu vou mostrar onde está a resposta. E diz, olha aqui, ó, me deram 7,5, mas eu preciso ganhar a nota máxima. Então, agora você tem a motivação do ato público. Você sabe onde errou e o que foi avaliado, tá bom? Então, o recurso administrativo fica muito mais fácil de ser elaborado, mas ele é um recurso técnico, é isso que a gente tem que ver. Então, eu tenho que verificar se você, ao fazer TSE, recurso administrativo, se respondeu tudo bonitinho, conforme está no padrão, e verificar quais erros, porque vão apontar os erros, como eu dizer a vocês, né? Eles vão botar as linhas onde há o erro para ver se realmente tem erro ou se é alguma coisa contestável, porque a gramática também não é consensual. Há pontos que não são consensuais, aí tem discussões, não é bem assim, tá bom? Mas você conhece as regras do jogo. Então, vou fazer um próximo vídeo, sim, sobre TSE específico, sobre essa divergência em relação ao conceito, para você entender. Você tem que estar preparado para fazer esse recurso administrativo. E para você que fez outras provas ou está se preparando, espero que esse vídeo tenha ajudado também a vocês a pensarem um pouquinho melhor de como é que funciona, porque esse é o objetivo do prof, como é que funcionam essas regras de correção e todo esse papo aí de corrigir e quanto vale, quanto não vale, afinal de contas, que é uma coisa técnica que a maior parte das pessoas não conhece. Antes de me despedir, pedir para você de novo, dar um joinha, se inscrever no canal, recomendar esse canal para a galera e mandar aqui as suas dúvidas. Vou deixar no meu link, o link para o meu curso novinho, que está saindo bonitinho. São aulas programadas, apostila de redação, aulas programadas e mais correção de redação, coisa que você em 30 dias vai dominar, vai matar e vai tirar uma nota muito legal para resolver definitivamente seu problema com a tal da
redação. E tratamento, atendimento pelo WhatsApp, eu estou sempre à disposição dos alunos, então quem se inscreve tem total atendimento, e quem atende sou eu, quem corrige sou eu. Professor, e a sua equipe? A equipe sou eu, beleza? Então sou eu que vou tratar com você, porque é um trabalho artesanal aí que o professor faz com você. Obrigado, galera!